O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum do ano B. E no ano B, nós normalmente iremos ouvir a proclamação do Evangelho de São Marcos. Pois bem, no Evangelho de hoje, nós vemos que os apóstolos estão com Jesus numa barca. Essa barca, ela é agitada pelo vento e pelas ondas ao ponto de afundar. Existe o perigo de afundar. E os apóstolos, então, no meio daquele sofrimento, no meio daquela tempestade, naquela tribulação, eles recorrem a Jesus, mas eles recorrem a Jesus como a um mestre, não como a Deus. Vocês podem ver, eles vão a Jesus e dizem: Mestre, não te importas? Versículo 38. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Percebe que eles não chamam Jesus de Senhor, eles chamam Jesus de Mestre. E Jesus percebe que eles não têm ainda uma fé suficiente, uma fé verdadeira, uma fé madura, completa, porque Jesus mesmo diz depois: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Isso é, Jesus percebeu que eles não tinham fé nele ainda, viam em Jesus apenas um mestre, um rabi, e como qualquer mestre e qualquer rabi da época, por melhor que fosse, não teria autoridade sobre o mar e sobre o vento. Eles tinham Jesus em alguma conta, mas eles não conheciam Jesus ainda de fato, porque, meus irmãos, o nosso conhecimento de Cristo, ele nos vem pela fé. Na segunda leitura de hoje, retirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo, ele diz assim: Assim, doravante não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez no passado conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Porque São Paulo agora conhece Cristo pela fé. Então, os apóstolos, eles conheciam Jesus, mas conheciam superficialmente. Os apóstolos, eles tinham algum respeito e admiração por Jesus, afinal de contas, eles tinham deixado muita coisa para seguir Jesus. Eles já tinham alguma fé,
mas não tinham ainda uma fé madura, uma fé completa, uma fé verdadeira, e o próprio Jesus isso testifica. E nós podemos ver, meus irmãos, que de alguma maneira isso se aplica ao mundo, porque o mundo inteiro admira Jesus. Tirando, sei lá, os satanistas, tirando os loucos, os perversos, o mundo inteiro admira Jesus. Até quem não é cristão vai dizer que Jesus é um grande mestre, vai dizer que Jesus é um espírito iluminado, um espírito evoluído, vai dizer que Jesus é um avatar. Então, o mundo inteiro admira Jesus. Mas quem não sabe que Jesus é Deus e nosso Salvador, não sabe muita coisa, não sabe o principal, de modo que nós podemos dizer que não sabe nada, porque conhece apenas o invólucro, conhece apenas bem medíocre e superficialmente, porque não conhece o que de fato Jesus é. Imagine alguém que me conhecesse, que dissesse me conhecer, mas que não soubesse que eu sou um ser humano e que eu sou padre. Não conhece nada. Tá bom, me viu, mas ele não sabe que coisa sou eu, porque ele não sabe o que é um ser humano, e muito menos que eu sou padre. É o mesmo de olhar Jesus e não saber que ele é Deus, e de que ele é o nosso Salvador. Então Jesus, ele quer conduzir os apóstolos à verdadeira fé, a uma fé firme, a uma fé completa, a uma fé madura, a uma fé robusta. E é por isso então que Jesus manifesta o seu poder. Ele acalma o mar e ele cala o vento, de modo que quando os apóstolos veem isso, eles se perguntam, como é que diz aqui o finalzinho do evangelho de hoje, quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Percebe que eles não tinham ainda fé que Jesus fosse Deus, porque eles ficam admirados. Quem é este? O mar e o vento obedecem? Ele é alguém bem diferente daquele que nós tínhamos em mente, segundo as nossas expectativas. Então Jesus, naquela tempestade, naquele sofrimento, manifesta o seu poder para conduzi-los à fé. O mar, na Sagrada Escritura, ele sempre foi visto como a habitação do mal. É lá que mora o Leviatã, o monstro. O mar, ele é arrogante, ele é desobediente. Por quê? Porque Deus traçou um risco no chão, diz a Sagrada Escritura. Nós iremos ouvir agora na primeira leitura de hoje, né? Nós ouvimos na leitura do livro de Jó. Deus traçou um risco no chão e disse: até aqui virás, daqui não passarás. E o que é que o mar faz? O mar, ele é desobediente, ele vai. Isto é, a onda se precipita tentando passar até os limites que Deus já havia pré-estabelecido. Até aqui virás, daqui não passarás. Então existe esta arrogância, esta tentativa de desobediência do mar. E é no mar, aqui no Evangelho, que Deus, no mar revolto, no mar agitado, que Deus manifesta o seu poder. E é também num contexto semelhante que Deus se manifesta na vida de Jó. Estamos aqui em Jó, capítulo 38, versículo 1. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. E Deus pergunta a Jó: quem fechou o mar com portas? Isto é, quem deu limites ao mar? Quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse: até aqui chegarás e não além. Isto é, Deus, em meio àquela tempestade agora na vida de Jó, Deus diz
quem é o Senhor do mar? Quem é o Deus Todo-Poderoso? Sou eu. Por quê, meus irmãos? Qual é aqui o contexto? A vida de Jó, a vida mesma, tinha se convertido numa tempestade. Jó, vocês sabem, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu tudo. E em meio àquela tempestade que era a sua própria vida, Deus se manifesta e diz: eu sou o Senhor da tempestade. É maravilhoso, meus irmãos. Deus diz: eu sou o Senhor da tempestade. Nada, Deus está dizendo a Jó, nada está acontecendo na tua vida sem que eu não tenha percebido. E nada está acontecendo sem que eu tenha permitido. Porque eu disse ao mar: até aqui virás, daqui não passarás. E aqui o mar, a tempestade, no caso da primeira leitura, é um símbolo da vida de Jó, que era semelhante a um mar tempestuoso, a um mar agitado, a um mar bravio. E Deus então diz: quem foi que colocou trancas e portas no mar para que ele não ultrapassasse os limites que lhe foram dados? Sou eu. Então Deus se manifesta todo-poderoso na vida de Jó, e Jó então, ele é convidado a crer em Deus, mesmo em meio à tempestade da sua vida. E aqui, meus irmãos, tem muito a nos ensinar, porque nós também, se eu perguntasse aqui, quem é que já experimentou tempestades na sua vida, acredito que muitos aqui levantaríamos as mãos, se não todos até. Isto é, mas o que é que tanto o Evangelho como a primeira leitura querem nos ensinar? De que Deus é Senhor da tempestade. E que se Deus permite a tempestade, é porque algo maior e melhor Ele nos dará. E Deus não permite que a tempestade ultrapasse a nossa capacidade de suportar. Até aqui virás e não além. Não é isso o que ouvimos aqui no livro de Jó? Não foi isso que Deus disse ao diabo, quando chegou a Deus e disse: deixa-me tocar nos seus bens? Deus permitiu. Deixa-me tocar nos seus filhos? Deus permitiu. Deixa-me tocar na sua saúde? Deus permitiu, mas disse: mas não o mates. Isto é, tens a minha permissão, farás somente o que for o que eu estou permitindo, não além. Nós temos até uma expressão nossa, né? Nós dizemos que Deus dá o frio conforme o cobertor. Isto é, Deus não permite, a Sagrada Escritura vai dizer que Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Então, Deus permite aquilo na vida de Jó, ao mesmo tempo dá a Jó todas as graças necessárias para que aquele sofrimento, para que aquela tempestade produza nele fé e amor. Assim como Deus permitiu a tempestade lá na barca dos apóstolos, para que eles crescessem na fé e no amor, porque os apóstolos ainda não conheciam Jesus, de fato, quem ele era. Então Jesus permite o sofrimento. Percebe aqui, meus irmãos? E aqui, é claro, nós estamos entrando no âmbito da fé. Quem tem fé, crê, sabe que se Deus me permite um sofrimento, se Deus me permite uma cruz, é porque existe uma ressurreição. E aqui eu convidaria que cada um aqui pensando nas suas cruzes, nas suas tempestades, nas suas dificuldades, que você na fé, não no sentimento, que você na fé, que você dissesse assim: eu creio, Senhor, eu creio na tua providência, eu creio que tu és Senhor do mar, eu creio que tu és Senhor do vento, e eu creio que tu colocaste limites, dizendo: até aqui virás, daqui não passarás. Isto é, tudo que me acontecer está dentro dos teus desígnios, e eu
me dobro diante da tua vontade, eu me dobro debaixo da tua vontade e eu amo a tua vontade. Eu não apenas me dobro diante de Deus, mas eu amo Deus. Por quê? Porque eu sei, Senhor, que tudo isso é muito bom, embora eu não veja agora. Isto é, quando os apóstolos estavam lá na barca, saculejada pelo mar e pelo vento, eles não viam coisa boa naquilo. Eles estavam aterrorizados. Eles se voltaram para Jesus e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te preocupas? Porque qual é a nossa tentação quando nós estamos sofrendo? De achar que Deus dorme. E é interessante que Jesus aqui se apresenta dormindo sobre um travesseiro, porque a imagem que Jesus ele quer passar para quebrar essa má interpretação é esta, que no sofrimento Deus está indiferente, Deus está dormindo num travesseiro. Mas como é que diz o Salmo 120, versículo 4? O guarda de Israel não dorme nem cochila. O guarda de Israel não dorme nem cochila, meus irmãos, pelo amor de Deus, quando estamos sofrendo, Deus não está dormindo. Quando estamos sofrendo, Deus não está distante de nós. Eu sei, e eu digo isso porque eu também já experimentei na minha vida, eu tenho família, eu tenho vida, então quem tem família sofre. E quem vive sofre, porque a cruz faz parte da existência humana. Desde que os nossos primeiros pais pecaram, que o sofrimento entrou no mundo. Então, só que nós que cremos, somos chamados a viver o sofrimento como cruz. E toda cruz tem ressurreição. Quem não crê, vive o sofrimento como sofrimento sem sentido. Então, qual é a tentação quando estamos sofrendo? Quando estamos sofrendo com uma doença, quando a morte passa pela nossa existência, né? Familiares, pessoas queridas morrem, ou pessoas queridas estão sofrendo uma dificuldade financeira, uma perseguição, uma humilhação pública ou uma humilhação moral, pessoal que você vive na sua vida. A tentação que você tem é de achar que Deus não está nem aí, que Deus está distante. Mas isto é uma tentação e é a ocasião de você dar o passo na fé e não obstante os seus sentimentos dizer: Senhor, eu creio. E eu creio não porque sinto, mas porque eu creio no teu amor. Porque eu escolhi crer no teu amor. Porque sim, a fé é também um ato de vontade. Ninguém crê, diz Santo Tomás, sem querer. Então eu quero, claro, sempre sustentado pela graça, sempre movido e sustentado pela graça, mas eu quero, e eu digo: eu creio, Senhor, eu creio no teu amor. Quando Lázaro morreu, diz que Marta corre, vai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Percebe? Essa é a tentação sempre nossa, isto é, de achar que se Deus estivesse conosco, o mal não teria acontecido. E assim pensou a irmã de Lázaro: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E não é assim, meus irmãos. A interpretação não é essa. Isto é, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como meu irmão morreu, é porque o Senhor não estava aqui. E é assim que a gente às vezes pensa: se o Senhor estivesse aqui, eu não estaria sofrendo. Como eu estou sofrendo, é porque o Senhor não está aqui. E isso é uma palavra que o diabo coloca no nosso coração. Não é verdade. Quando nós estamos sofrendo, Deus está conosco. Ele não está dormindo sobre um travesseiro. Aquilo ali aconteceu porque Jesus queria testar a fé dos apóstolos para fazê-la crescer. Jesus queria encontrar um terreno propício no coração deles para que eles recebessem mais amor e eles amassem e crescem mais em Jesus e reconhecessem nele aquele que ele é, Deus. Então, precisamos olhar para a nossa vida, e talvez seja algo passado,
Mas talvez seja algo presente pelo qual você esteja passando agora. E você, repito, desprovido de sentimento, não espere sentir. Quando estamos no início da nossa caminhada com Deus, não poucas vezes fé e sentimento estão separados. Então você, independentemente dos seus sentimentos, você diz: eu creio no amor de Deus. Eu creio que eu estou sendo amparado por Deus. Eu creio que Deus está comigo em meio a esta tempestade. Eu perdi os meus bens, eu perdi os meus filhos, eu perdi a minha saúde. Estou me referindo aqui a Jó, né? Mas poderia ser a vida de qualquer um. Eu perdi os meus bens, eu perdi os meus filhos, eu perdi a minha saúde. A minha esposa está dizendo: onde é que está o teu Deus? Que a esposa de Jó dizia isso: onde é que está o teu Deus? E não obstante tudo isso, eu digo: eu creio no amor de Deus. Deus está comigo. Deus não me abandonou. E se Deus está permitindo esta provação, é porque existe uma graça muito grande. E se Deus está permitindo este sofrimento, é porque existe um presente infinitamente maior que Deus vai me conceder aqui neste mundo e para a eternidade. Então, com lágrimas nos olhos, eu me alegro. Eu choro na carne. Eu choro na minha debilidade humana, mas eu exulto na fé e digo: obrigado, Senhor. Tu me elegeste, tu me concedeste esta graça e eu te agradeço. Meus irmãos, ou nós resolvemos tomar uma atitude impulsionada pela fé, ou nós iremos ser sempre fantoches, marionetes dos nossos sofrimentos. Quando sofremos, perdemos a fé. Quando sofremos, diminuímos no fervor. Quando sofremos, a nossa oração, mesmo que quantitativamente continue a mesma, qualitativamente cai. Porque eu começo a questionar Deus. Porque eu começo a duvidar do amor de Deus, e nada ofende mais o coração de quem ama quando você duvida do amor daquela pessoa. Imagine, você faz muito bem a uma pessoa, você ajuda aquela pessoa, você até se sacrifica por aquela pessoa, e aquela pessoa duvida do seu amor, da sua amizade, da sua fidelidade. Isso dói, porque você ama aquela pessoa, e aquela pessoa duvida do seu amor. Quando nós duvidamos do amor de Deus, nós não temos ideia do quanto nós machucamos o coração amoroso do nosso Deus. Então não duvidemos mais. Mesmo que a sua carne se rebele, você na fé se coloca em oração e diz: Senhor, mas eu não me rebelo. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador miserável e vez ou outra eu me vejo levado pelas minhas debilidades, mas eu creio no teu amor, eu creio na tua bondade, eu creio que tu não estás dormindo sobre um travesseiro na minha barca agitada, porque o guarda de Israel não dorme nem cochila. Não é isso que diz a palavra de Deus? O guarda de Israel não dorme nem cochila. Ontem, meus santos, para dar um exemplo bem concreto disso, ontem a igreja celebrava a memória de São João Fisher e São Thomas More. Foram dois, um bispo e um leigo, um bispo e o Lord Chanceler de Henrique VIII, que foram martirizados, que perderam a vida porque eles estavam defendendo os mandamentos de Deus, aquilo que eles acreditavam diante de Deus, a sua consciência. Apenas um parêntese, quem quiser depois procurar, há um filme maravilhoso a respeito de Thomas More, que é O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. Então vale a pena assistir, é um filme excelente, excelente, acho até que está no YouTube de graça. O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, muito bom. Pois bem, então eles foram presos e foram decapitados. E nós temos na liturgia das horas, aquele livro de oração que os padres
Os bispos, o papa, os religiosos e todo leigo podem rezar. Mas nós temos a obrigação, nós prometemos rezar todos os dias, vários momentos durante o dia. Nós temos uma das cartas que São Thomas More, o Lord Chanceler, escreveu para a sua filha. Imagine aqui, meus irmãos, ele era o primeiro depois de Henrique VIII, o rei. Então ele era rico, ele era famoso, ele era respeitado na corte, mas porque ele se colocou contra o rei e a favor de Deus, porque ele acreditava que importa obedecer a Deus primeiramente e que aos homens. Ele foi perseguido, preso, perdeu todos os bens e depois foi preso na Torre de Londres e depois foi morto. E ele então, escrevendo para sua filha, ele diz assim, olha que carta maravilhosa que se encaixa perfeitamente nisso que nós estamos meditando agora. Ele diz assim, até agora, a sua santíssima graça, né? A graça de Deus, a sua santíssima graça me deu forças para tudo desprezar no íntimo do coração, riquezas, rendimentos e a própria vida. Isto é, por causa de Deus, ele estava disposto a perder tudo. Imagine aqui o sofrimento, porque inclusive a esposa de Thomas More pediu que ele desse um jeitinho brasileiro. Por quê? Porque eles estavam passando fome. Ele tinha um filho e 3 filhas. E os filhos estavam passando fome, porque estavam sendo perseguidos pelo rei. Os seus bens todos foram apreendidos. E eles estavam passando aquela dificuldade. E vocês podem imaginar o sofrimento deste bom pai, deste homem santo. Imagine, se os pais pecadores sofrem com o sofrimento dos seus filhos, imagine os pais que são santos. Mas ele sabia que a maior riqueza que ele poderia deixar para os seus filhos era um exemplo de fé. Então ele, mesmo sabendo que os filhos estavam passando por dificuldade, ele estava disposto a viver aquela situação alicerçado em Deus. E aí ele continua, minha paciência, unida aos méritos da paixão de Cristo, aliviará as penas que eu mereço no purgatório. Isto é, isso que eu estou sofrendo, de alguma maneira, vai amenizar as minhas penas no purgatório e, graças à bondade divina, aumentará também um pouco a minha recompensa no céu. Vejam aqui que maravilha, pelo amor de Deus. Um homem que está sofrendo, um homem que está preso na Torre de Londres, numa torre fétida, numa cela fétida, úmida, fria, gélida no inverno, quente, causticante no verão, que é um período curto, mas quente também. Ali onde ele fazia as suas necessidades, onde ele defecava, urinava, dormia e comia, em meio aos ratos, baratas e percevejos. Estou dizendo isso claramente para que você veja a crueldade da prisão a que ele foi exposto. E ele naquela prisão fétida, naquele sofrimento atroz, ele diz, Deus está permitindo isso, porque ele vai abreviar os meus sofrimentos no purgatório, que eu sei que eu mereço, e bondosamente ainda vai aumentar o meu prêmio no céu. Romanos capítulo 8, versículo 18, eu tenho para mim que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a recompensa, com a glória futura. O problema, meus santos, e eu digo isso a vocês e a mim, é que nós quando sofremos, nós nos esquecemos do céu. Aí pronto, o sofrimento é esmagador. O problema é que quando nós sofremos sem fé, e é claro que o sofrimento sem fé, ele é destrutivo, destruidor, mas se você sofre com Deus, sabendo que aquele sofrimento unido a Deus, vai lhe conceder muitas graças aqui e para a eternidade, você sofre com outro ânimo, você sofre com outro espírito. Quando você sofre e você diz, o meu Deus é tão bom, que se Ele está permitindo este sofrimento, é porque existe algo infinitamente maior
reservado para mim. Então, Senhor, mesmo na dor, eu digo obrigado. Você não diz obrigado fundado no afeto. Você diz obrigado fundado na fé. Porque você crê que Deus é bom e Deus não permitiria aquela cruz tão pesada se não houvesse uma graça infinitamente maior. Então nós precisamos nos exercitar na fé, e a fé se exercita, assim como se exercita um músculo. Então você vai fazer uma corrida, tenho certeza que muitos aqui, vocês podem achar que é exagero meu, mas não é. Eu tenho certeza que muitos aqui não aguentariam 10 minutos de corrida contínua, colocaria um palmo de língua para fora. Mas se você se exercitar, tiver constância, tiver disciplina, tiver frequência, né, tiver uma continuidade, você daqui a um mês, você já estará correndo 20, 25 minutos, 30 minutos, quem sabe, sem parar, com uma certa dignidade, sem colocar um palmo de língua para fora, porque você se exercitou. Da mesma maneira, se você vai exercitar um músculo, no início você pega um peso X com certa dificuldade, depois você já pega 3X, com garbo, com elegância, porque você está forte, você nem faz, porque você está forte. Da mesma maneira, meus santos, mutatis mutandis, quando você se exercita na fé, rezando e pedindo a Deus, meu Deus, aumenta a minha fé. E aí você vai combatendo os seus pecados, que são aquelas realidades que vão destruindo a sua fé, e você vai procurando viver a santidade, praticando as virtudes, se alimentando com a Eucaristia, ouvindo a palavra de Deus, e tudo isso vai lhe fortificando espiritualmente, e a sua fé vai crescendo, e você vai começando a viver pela fé, porque o justo vive pela fé. Então nós precisamos nos fortificar, nos exercitar na fé, para que nós nos preparemos para esta vida, para viver esta vida, as alegrias e as tristezas, a saúde e a doença, na fé e não na carne. E por carne compreendamos aqui, simplesmente de uma maneira natural. Não, nós precisamos viver no Espírito, na sobrenaturalidade, a partir da luz do alto, porque nós enxergamos aquilo que normalmente não se enxerga. Então você está sofrendo. Quem não tem fé, vê apenas dor, degradação, humilhação. Mas para você que tem fé, você vê o que? Uma ocasião de crescer ainda mais na fé, no amor a Deus. E se o meu Deus que é bom, e Ele é muito bom, porque Ele morreu por mim, Ele fez tudo isso para mim, então Ele é muito bom, Ele tem o céu reservado para mim, então se Ele permitiu isso, é porque tem algo maravilhoso reservado, e eu digo, Senhor, obrigado. Eu ainda não vejo, mas eu creio. Então era nesse espírito que estava sofrendo São Thomas More. E aí, no finalzinho da carta, a carta é grande, no finalzinho da carta ele vai dizer, enfim, minha Margarida. Margarida era a filha dele para quem ele estava escrevendo. Enfim, minha Margarida, eu estou absolutamente convencido que sem culpa minha Deus não me abandonará. Eu estou sofrendo muito, mas eu tenho certeza que se eu não pecar, Deus não vai me abandonar. E se eu não pecar, tudo concorrerá para o meu bem. Continua. Por isso, com total esperança e confiança, eu entrego-me totalmente a Ele. Imagine, meus santos, não é alguém do alto do púlpito falando isso, é alguém na prisão, em meio às fezes, urina, rato, barata, percevejo, há meses preso ali, sabendo que a sua família está passando necessidade, e ele diz, eu me entrego totalmente a Deus e a sua santíssima vontade. E aí, ele vai fechar com chave de ouro, e é com isso que eu quero terminar a homilia de hoje. Nada, fica pois tranquila, minha filha, e não te preocupes com o que possa me acontecer neste mundo. Ele ia ser morto. Não te preocupes, minha filha.
Porque nada poderá acontecer que Deus não queira. Se Deus está permitindo, é porque de alguma maneira Ele quer. Nada pode acontecer nesse mundo que Deus não queira. E tudo o que Ele quer, mesmo que pareça mal, na verdade é bom. Não. O contrário de mal é bom, né? Ele não diz isso. Ele diz: e tudo aquilo que Deus quer, tudo aquilo que Deus permite, mesmo que nos pareça mal, na verdade é ótimo. Isto é, este superlativo aqui, ele nos impacta. Porque assim, seria, tá bom, se ele dissesse, tudo que nos parece mal, na verdade é bom. Ele não diz. Porque, de alguma maneira, haveria uma equiparação entre o mal, entre o que é mal e o que é bom. Ele diz, tudo aquilo que nos parece mal, na verdade, é ótimo, é infinitamente bom. E é por isso, então, que ele morre. Mas ele morre com o coração em paz, com o coração alicerçado em Deus, porque ele sabe que o Deus que é bom só lhe permitiu aquilo porque tinha algo infinitamente melhor e maior para lhe conceder. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus uma fé semelhante, fé esta que será poderosa em nós e na vida dos outros, da mesma maneira que até hoje, imagine, ele morreu, ele foi decapitado no século XVI, e até hoje a sua fé ainda nos instiga, ainda nos apaixona, ainda nos impacta. Imagine se nós, imagina que quase, talvez até um pouco mais, 1000 pessoas, não sei, com a fé semelhante, o impacto que nós iremos causar na nossa família, no nosso trabalho, entre os nossos amigos, quando nós começarmos a viver de fé, quando nós tivermos uma visão de fé para todos os acontecimentos da nossa vida, os bons e aqueles que aparentemente são maus, os felizes e aqueles que aparentemente são tristes. Mas quando você vê tudo a partir da luz de Deus, tudo ganha um outro significado. E eu não tenho dúvidas, meus santos, que isso é poderosamente transformador da nossa vida e da vida de todas as pessoas com quem nós entrarmos em contato. Peçamos ao nosso Senhor que nos conceda uma fé assim, firme, viva, uma fé semelhante à de São Tomás More e de todos os santos, para que, quando a barca da nossa vida estiver saculejada pelo vento, nós não ofendamos o nosso Senhor com a pergunta, tu não te importas? Mas digamos, Senhor, eu não compreendo, mas eu aceito e eu amo a tua santíssima vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé, meus santos, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,